A primeira pauta, agora são 19 horas e 46 minutos, repita, 19 horas e 46, repetir, tá vendo só? Os Estados Unidos confirmaram na noite de ontem, estava previsto para ontem, fizemos o programa ontem, não tinha saído nada, mas antes dos sinos dos cemitérios badalarem, darem 12 badaladas e todas as caveiras saírem das suas tumbas, os Estados Unidos, eles anunciaram a aplicação do chamado tarifaço de 25% a produtos brasileiros em decisão que concluiu a investigação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que acusa o Brasil de práticas desleais que prejudicam empresas e exportadores norte-americanos. O documento cita temas como desmatamento ilegal, pirataria e o PIX, entre outros fatores que, segundo o governo dos Estados Unidos, criam barreiras ao comércio bilateral. A nova tarifa passa a valer na semana que vem, já a partir do dia 22 de julho. Especificamente sobre o PIX, os Estados Unidos afirmaram que essa ferramenta recebe tratamento favorecido no Brasil e que isso acaba restringindo a atuação de empresas americanas no mercado de pagamentos. Os norte-americanos não defendem o fim do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, mas questionam o que consideram uma vantagem competitiva decorrente de sua operação pelo Banco Central. Os Estados Unidos também publicaram uma lista com mais de 2.000 produtos que ficaram isentos de taxação. O governo norte-americano justifica a isenção afirmando que esses insumos são matérias-primas que poderiam levar à indisponibilidade de oferta doméstica lá dentro dos Estados Unidos e causar perturbações na economia do país caso fossem submetidas a essa nova tarifa. Alguns produtos de madeira, medicamentos e insumos farmacêuticos foram incluídos na lista de exceções divulgada inicialmente em junho, além do café, carne bovina, peixe, terras raras, laranja, água de coco. Antes mesmo da confirmação do novo tarifaço, o Ministério da Fazenda já avaliava que a cobrança adicional de 25% pelos Estados Unidos deve ter um impacto reduzido sobre a economia do país. No boletim divulgado ontem, o Ministério da Fazenda, esse que nos promete déficit zero desde 2023, né? E vai entregando, né, déficits cada vez mais cabeludos que o Chewbacca, ano a ano, para ver se a gente acredita ou não. O Ministério, então, ele afirma que a economia brasileira já enfrentou coisa semelhante depois do tarifaço imposto pelos americanos em agosto do ano passado e que, mesmo naquele contexto, as exportações se recuperaram gradualmente nos meses seguintes. Hoje pela manhã, o governo Lula disse que o dia 15 de julho passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lamentável, lastimável, nas palavras do governo, na relação entre os dois países, anunciando que usará instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade contra as novas tarifas. Ao justificar a medida, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou em postagem nas redes sociais que o governo brasileiro não negociou de boa fé com os norte-americanos e que Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E que essas tarifas são o preço que deve ser pago por isso. Essa postagem de Marco Rubio foi criticada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que disse que as declarações do americano são inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiro, afirmando também que Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Eu não quero ouvir o Mauro Vieira. Sabe por que eu não quero ouvir o Mauro Vieira? Porque ontem o Lula virou e comparou o SUS brasileiro, que é uma bosta. Ah, o SUS é bom.
Vai lá tentar fazer um exame. Vai lá no SUS. Aí eu preciso fazer uma tomografia. Vai lá, para amanhã, vai lá no SUS. Vê a maravilha que é. Então ele comparou o SUS e falou que o SUS, que essa porcaria do SUS é melhor que a dentadura do Trump. Aí isso foi super simpático. Isso foi super respeitoso. Então não tem parâmetro essa merda desse governo. Diante dessa posição brasileira, um alto funcionário do governo americano afirmou que poderá rever as medidas comerciais adotadas contra o Brasil caso haja uma resposta do governo Lula ao novo tarifaço como retaliação. E, a partir disso, e agora? Quem poderá nos defender, doutor Piraci Oliveira? O que vai ser afetado? O que não vai ser afetado? Vai ter desemprego? Não vai ter desemprego? Nós estamos ferrados? Nós não estamos ferrados? O que isso vai afetar na vida das pessoas que estão nos assistindo em casa? Vai afetar, não é pouco, porque a tributação de 25%, em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte, os Estados Unidos tinham uma lista muito maior para fazer esse novo tarifaço, e ele fez o tarifaço de acordo com a conveniência dele. Então ele pegou todos os produtos que o Brasil remete para os Estados Unidos, identificou aquilo que para ele é vantajoso, e partindo de um princípio de uma gestão tributária própria deles, da conveniência deles, ele disse esse tributo ou esse não tributo. E tributou aquilo que para eles haveria a possibilidade de buscar em outro lugar, porque entendeu que a relação com o Brasil está desgastada, como você mesmo disse já, que é uma situação que o governo brasileiro não agiu de boa fé. O governo brasileiro cansa de demonstrar má fé na relação bilateral com os Estados Unidos. As empresas americanas aqui são maltratadas, são tributadas. Essa questão das big techs é um problema que tem que ser atacado de maneira inteligente. O governo brasileiro insiste com essa questão de intervir na economia, e o governo então americano disse, olha, não quero você como um principal parceiro e vou tributar 25% daquilo que me interessar. E esses produtos ficaram muito caros. No primeiro momento, Pavinato, o efeito é gravíssimo e haverá, de fato, uma retração econômica nesse segmento, com grande possibilidade de desemprego e de retração na economia que será sentida por todos nós, você não tem a dúvida disso. Agora, tem umas dúvidas aqui. Porque você veja, eu falei isso ontem aqui, existe um princípio de relações internacionais que é o princípio da reciprocidade. O que um país soberano faz para outro país soberano, esse outro país soberano pode fazer a outro. Aí chegou em 2025, o governo Lula propôs uma lei que é a tal da lei da reciprocidade, que é uma das coisas mais tacanhas e idiotas que eu já li na minha vida. É de uma imbecilidade atroz. Lei da reciprocidade. Bom, já existe um princípio, mas faz a lei. O Brasil ele pode até desfazer acordos bilaterais, como se o país fosse uma potência econômica mundial, que exporta coisas que não são só commodities e que não importa quase tudo que há de mais tecnológico no mundo. Tendo dito isso, a gente sabe que até 2024, os Estados Unidos sempre taxou o Brasil em coisa de 1,3%, é a média. E o Brasil, em média, taxa os Estados Unidos em 2,7%. 2,7% porque 50%, isso é muita coisa, não paga imposto nenhum, porque é coisa que não tem no Brasil, falei isso ontem, como esse maquinário mais moderno para tratamento de câncer, esse maquinário hospitalar mais moderno, indústria farmacêutica, remédios patenteados e coisas que não tem no Brasil. E que sem elas o Brasil vira roça. Então, e coisas que o Brasil poderia fazer também, como o óleo refinado, que a Petrobras não sei por que não faz. Pois bem, dessa outra metade, uma pequena parcela é essa compra de pessoa física, você volta do exterior com compra ou você compra na internet. E depois, quase o mesmo volume é taxado
lá em quase 12%, né, que são pessoas jurídicas comprando bens que poderiam comprar em outros países ou comprar aqui mesmo no Brasil. E que não compra porque a qualidade do Brasil é menor. Ora, uma vez que a gente vê o Lula falando da lei da reciprocidade, o ministro da Fazenda falando da lei da reciprocidade, muito comentarista hoje ficou falando, veja o Trump, vejam que canalhas os americanos, o Trump é um canalha, ele sobretaxou produtos, mas aqueles que o povo dele consome, ele não sobretaxou. Mas por que canalha? Ele está certo. Ele está correto. Se eu não consigo laranja de outro lugar, todo mundo toma seu suquinho de laranja de manhã, eu não vou taxar laranja, porque eu não sou idiota. Então, como é que vai funcionar a reciprocidade do Lula? Porque essa é minha dúvida. O Lula vai taxar o produtor brasileiro que não foi taxado pelo Trump? Para o americano ter que pagar mais caro? E o produtor nacional ter que se ferrar? Ou o Lula ele vai taxar produto que está zerado, que não tem no Brasil, e vão deixar de importar por custo elevado e vai morrer gente, como um caso de maquinário? Como é que é essa reciprocidade para um país cuja exportação significa muito para a balança comercial brasileira, mas cuja importação para a balança comercial americana não significa nada? Como é que se dá essa reciprocidade? A conversa da reciprocidade é um discurso, é retórica puro. Retórica pura. O governo Lula não tem condição de colocar isso adiante, porque, por exemplo, para a gente não ir muito longe, na questão médica, o Brasil é dependente das importações dos Estados Unidos. Haveria uma crise médica, uma crise hospitalar gigante, se do lado de lá eles escalam de novo a mesma reciprocidade. Então, você dizer que você trazer esse discurso de reciprocidade por força do tarifaço que foi imposto ao governo brasileiro, implicaria escalar uma discussão que só prejudica a gente. Não é por aí. É evidente que a estratégia usada pelo governo federal é maléfica para todos os interesses tributários, político, econômico. A questão, estamos diante de um momento político eleitoral e os assuntos acabam se misturando, e a retórica tem que ser essa, embora na prática não será. Esteja certo. Por exemplo, o preço do iPhone vai para quanto? Já tem uma estimativa? Você já pensou para quanto vai o iPhone? Não. Ô, Alemão, põe uma enquete aí aqui no nosso chat. Pergunta assim, qual é o seu celular? Aí você põe 1, iPhone, 2, Samsung, 3, outra porcaria. Tá, vamos ver aí, porque... Vamos ver, né? Não é porque não é só o iPhone, você está preocupado com o iPhone, não sei o que. Bicho, o iPhone é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho bom. Quanta gente, eu sou do audiovisual, quanta gente não conseguiu içar carreiras no audiovisual sem precisar de estrutura de iluminação, câmera, áudio. Muita gente que conseguiu alçar sua opinião em transmissões de qualidade nas redes sociais por conta de um iPhone. Então não é só um luxozinho, é um instrumento de trabalho para muita gente. Eduardo, como que você recebe esta notícia do tarifaço? E só para dizer aqui antes, e para não interromper, ninguém aqui está torcendo para o tarifaço. Eu peço aqui aos desgraçados que ficam aqui no chat falando, vocês gastam de taxa. Ninguém gosta de taxa. Ninguém está falando que gosta de taxa. Se vocês estão ouvindo isso, vocês precisam voltar para o CAPES. Se vocês estão ouvindo isso, pergunta para o seu pai, para sua mãe. Pai, mãe, eu reprovei no exame do pezinho. Porque ninguém está falando isso aqui, Eduardo. Pavinato, está muito claro, né, que a situação por uma condução incompetente. Essa é a verdade. Então, o próprio Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, teve essa precaução também para não ter, vamos dizer, uma retórica com viés eleitoral contrário ao opositor em questão, o pré-candidato senador,
Flávio Bolsonaro. Então, com esta precaução correta, ele já fez o apontamento do ego, né, o ego do atual presidente da República, que, por sua vez, está muito claro que ele não se importa com os impactos que isso gerará. Ele está, como é dito no futebol, usar um português coloquial, cavando essa situação há muito tempo. Né? Aí vem o Mauro Vieira fazer esse tipo de declaração, uma declaração canalha, né, que você pode dar um caráter personalíssimo na condução do Ministério das Relações Exteriores, que só faltava trocar o logo ao fundo dele pelo logo do PT, porque dane-se o princípio da impessoalidade da administração pública. Então ele traz esse caráter, vale lembrar que é o mesmo discurso sincronizado, né, com o chefe do executivo, afinal de contas ele é um subordinado, e, por sua vez, não se importa a retórica, porque o impacto que gerará isso para a economia brasileira, como bem já expôs o doutor Piraci Oliveira, né, ele tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma rediscussão de contrato. Imaginem vocês uma rediscussão de contrato de empresas de grande porte. Né? Não é você fazer um estoque de uma bomboniere com biscoito, bolacha, se você preferir, do estado de São Paulo. Não é fazer um estoque de uma bomboniere. Você está fazendo um estoque das vezes que vai para o mercado daqui a 2, 3 anos. É essa estrutura que a gente tem que entender que envolve esse tipo de empresa. E é óbvio, é um interesse mútuo. É um interesse mútuo que faz os acordos bilaterais entre as nações. É natural que se ele está taxando e ele fez o requerimento para a imposição da tarifa com critérios objetivos, ele pode excluir o que convém a ele. É natural isso, é da política, ninguém é criança. Todo mundo sabe que é um interesse mútuo. Então, o que resta, porque a esquerda não tem mais o que oferecer. Esta é a verdade. Em outros períodos tinha, né, você abusava do medo. Não, o opositor vai tirar benefícios sociais. Hoje, o que a esquerda tem a oferecer? Não tem a oferecer nada. O que esse governo tem a oferecer para a propositura de continuidade desse governo? Nada. Então, resta retórica de soberania e o sentimento anti-americanismo, essa coisa que a gente está cansado de saber historicamente, envolvido os marxistas, Pavinato. Agora, veja, nós estamos passando essa década de 2020 puxados pelo agronegócio. Ninguém tem dúvida disso. Eu acho que isso é ponto pacífico para todo mundo, que o agro tem puxado o Brasil. Porque senão o Brasil já tinha ido à bancarrota faz tempo. Me corrijam se eu estiver errado. Eu estou puxando as coisas de cabeça aqui, eu posso errar alguma coisa. Ora, um dos produtos do agro que o brasileiro mais se orgulha é a carne bovina. Tanto que o impacto de novas políticas sobre carne bovina de outros países afetam muito a economia brasileira. Sabe-se disso. Ora, o Brasil, neste ano, recebeu da Comunidade Europeia um aviso de que ela não vai comprar mais carne bovina brasileira a partir do mês que vem, se não me falha a memória. Porque por uma questão sanitária. E Lula não esbravejou. Aliás, ninguém voltou a tocar nesse assunto. Então, a partir do mês que vem, a União Europeia não está mais comprando carne brasileira. Quem compra muita carne brasileira? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão sobretaxar a carne. A carne ela não foi atingida pelo tarifaço de hoje. Aí o pessoal fica falando, nós somos muito amigos da China. Então vamos para a China. Quanto o Brasil taxa em média a China? 11%. É igual para todo mundo do exterior, é uma política comum, né, de importação no Brasil. A carne bovina na China, que ela compra do Brasil, que ela importa do Brasil, ela taxa 12%. Veja, os Estados Unidos não taxam nada. Mas a China, ela taxa 12% até o limite de 1 milhão de toneladas. Passou disso, agora ela pôs uma sobretaxa de 55%. Então aí, não é que passa a ser 55, passa a ser 67. 12 mais 55. É aí que eu fico me perguntando sempre como vai ser a reciprocidade do Lula.
Ele vai taxar a carne que vende para os Estados Unidos? Porque se ele taxar a mesma carne que é vendida para a China, ninguém mais vende carne para a China. A Europa já não vai comprar mais por questões sanitárias. E vale lembrar, repita aqui, é bom que se frise para que ninguém esqueça. O agro puxa este país. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Por favor. A gente só tem esse dólar que eu reputo ser um dólar artificialmente baixo. A gente só tem essa condição de ter essa possibilidade de importar e exportar por causa do agro, isso ninguém discute, né? E isso é uma coisa assim muito importante, e ao invés desse governo incentivar o agro, não vamos esquecer, Pavinato, que no debate político o Lula chamou o agro de fascista, né? Não vamos esquecer essa posição. Então, o grande fabricador de dólar desse país, a grande locomotiva econômica, especialmente quando se pensa na política externa, no recurso externo, foi taxado de fascista pelo presidente, não vamos esquecer isso. E a questão que eu também coloco aqui, só para enriquecer o que você falou, é que a China, você disse sobre a sobretaxa aniquila a possibilidade de exportação no que passar de um certo limite. Isso aí é muito importante. Então a China disse o seguinte, você pode exportar até esse limite. Daqui para frente, 60%, a curva de Laffer já está fazendo a curva dobrada. Então é como se fosse colocado. E nestes dois momentos que você disse, da Europa por questão sanitária e da China pela sobretaxa, não houve esse carnaval que está sendo feito agora. Portanto, esse discurso é um discurso retórico político. Para mim não tem dúvida disso. Né? Já deram nome até para quem é a família que é culpada por isso, o que é um grande absurdo. Exatamente. E lembrando, a China compra commodity do Brasil. Um bem mais ou menos elaborado, industrializado, de média ou alta tecnologia, quem compra é os Estados Unidos. É o maior comprador desse tipo de bem do Brasil. Se ele para de comprar, o Brasil para de vender. Porque a China só compra bugiganga do Brasil. A China tem uma relação com o Brasil como se o Brasil fosse aquelas colônias da Inglaterra, aquelas colônias da África da Inglaterra, que ela fica levando diamante, igual era Portugal com o Brasil antigamente. Fica levando as pedras preciosas, ouro, etc. Que não é nada que você... explora a terra e leva. Não tem nada que desenvolva, que gere inteligência, que gere tecnologia, que desenvolva a sociedade. Isso é muito preocupante. Então, ao invés do governo ficar com esse jogo de empurra-empurra, porque quando o ministro das Relações Exteriores ele vem e fala que isso foi uma falta de respeito com um líder de uma nação soberana amiga, tendo o Lula ontem falado que a porcaria do SUS é melhor que a dentadura do Trump. Vocês estão com uma falta de senso de realidade. Porque quem paga o preço é o povo. Quem paga o preço é o pobre. Não tem essa, a culpa é sua, a culpa é dele. Ai, tariflável, ai, traidor. Quem se fode é o povo. Põe isso na tua cabeça, imbecil. Você que fica achando bonito essa atitude do governo que ao invés de trabalhar, fica fazendo política eleitoral. E esse é o grande mal da reeleição. No último